Bom dia, irmãos. Graça e paz. Ainda pensando na grandiosa obra do nosso Senhor Jesus, como já oramos hoje, como já cantamos, e como temos lembrado já há tanto tempo, para alguns de nós, há muito tempo, louvado seja o Senhor por isso. E quando olhamos para trás e vemos que, como o Levi lembrou, né, 2 domingos atrás, até mesmo na criação, o Levi fez esse exercício de ficar imaginando, né, Deus criando uma árvore, falando, olha, essa madeira aqui vai servir para a cruz do Senhor Jesus. E o Adão pecou, plano de Deus frustrado ali naquele momento, naquele tempo. Adão e Eva é sacado daquele ambiente, né? Ali no Éden. E houve punição, mas isso não resolveu. E o mundo virou um caos de pecado, de afronta ao Senhor. E aí o Senhor, então, decide, vou acabar com toda a população do mundo, exceto a família de Noé. Então, o Senhor manda o dilúvio, resgata a família de Noé e começa de novo. Não funcionou. Então a gente percebe que o caos se instalou no mundo novamente. E ali, né, há um coroamento do mal, vamos dizer assim, ali naquele evento da Torre de Babel. E os homens altivos, achando que são autossuficientes, a arrogância humana. E aí, o Senhor, então, ele tem uma outra ideia. Claro, irmãos, eu estou falando na perspectiva humana, na perspectiva de quem está olhando do nosso lado aqui, né? Não é que o Senhor Deus, ele, puxa vida, deu errado. Puxa, não é nesse aspecto. Tudo isso o Senhor, ele já tinha planejado, né? Mas eu estou contando da perspectiva de quem está do lado de cá. Então, o Senhor decide, falou, olha, destruir esse povo e manter essa mesma semente não está funcionando. E isso é importante para nós entendermos. Para nós entendermos que nós não somos capazes. Então o Senhor Jesus decide renovar a sua criação. E aí ele chama Abraão. E aí o Senhor Jesus começa então essa obra de redenção a partir de Abraão. E ali no capítulo 15, o Senhor Jesus, no capítulo 12, ele já tinha feito promessas a Abraão. Então, ali no capítulo 15, há uma aproximação para a consumação dessa aliança que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele deseja, né, nesse tempo fazer com Abrão. E aí os irmãos me perdoem, eu vou misturar aqui Abrão com Abraão. Mas Abraão é depois, um pouco mais para frente. Aqui ainda é Abrão. E Abrão aqui, ele tinha acabado de ter uma peleja ali com aquela situação ali dos 4 reis que pelejaram contra outros 5. Nessa confusão, Ló, né, que era sobrinho de Abraão, ele foi levado cativo e Abraão então vai lá e resgata Ló. E aí aquele evento em que ele se encontra com Melquisedeque o abençoa. Então, depois desses acontecimentos, aqui em Gênesis capítulo 15, o Senhor, então, fala com Abraão. E aí, nesse evento aqui em que o Senhor estabelece essa aliança, tem algumas questões que talvez para os irmãos seja muito óbvio, mas eu enxergava esses eventos de uma maneira um pouco diferente. Então, o Senhor Deus, ele renova as suas promessas para com Abraão, ele fala com Abraão de novo o que ele está fazendo.
né? E aí, Abraão, ele sempre perguntando ao Senhor, né? Mas como é que o Senhor vai fazer isso? Né? Então, aqui no versículo 3, Abraão questiona o Senhor a respeito da sua descendência. Fala, como? Depois, com respeito à terra que eles iam possuir, Abraão perguntou, mas como que eu saberei? Então, o Senhor Deus, ele dá mais um passo para estabelecer essa aliança, né? E aí acontece um ritual muito estranho. Aqui no versículo 9 do capítulo 15, Deus responde então para Abraão e diz, olha, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Lhe pôs em ordem as metades, umas defrontes às outras. De maneira até que as aves de rapina estavam descendo ali. Quer dizer, se fosse aqui, estava urubu, né? Descendo ali, dependendo aonde, talvez outras aves. Mas aqui, começar aquele monte de urubu descendo, os irmãos já devem ter visto como é que funciona quando tem uma carcaça de animal em algum lugar. E a gente que é do interior, já cansei de ver isso, né? Ver urubu circulando e pousando para poder consumir aquilo ali. E Abraão estava lá espantando isso. Mas estranho isso aqui. Pega esses animais. Não era um holocausto comum, como a gente vai aprender depois. Então ele pega esses animais, parte ao meio, separa e põe um de frente ao outro. Aí, naquela época, naquele mundo, era comum se estabelecer tratados e alianças dessa maneira. Animais eram partidos, separados, e aqueles que estavam fazendo sua aliança, eles passavam ali no meio. Se a gente for ali em Jeremias capítulo 34, tem um exemplo bem claro a esse respeito. Ali naquele capítulo, não sei se eu consigo chegar ali, mas naquele capítulo, o que acontece? O rei Zedequias, ele convocou o povo para fazer uma aliança, um assunto bem específico. A ideia é para pregoar a liberdade para os escravos hebreus, né? Ele falou assim, olha, vamos libertá-los. E ele convoca o povo para fazer essa aliança. O problema é que eles se arrependeram e voltaram atrás. E o Senhor fica irado quando eles fizeram isso, porque o Senhor os lembra que eles foram tirados do Egito, o Senhor os libertou da escravidão. E aí, lá no versículo 18, está escrito assim, farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Então, esse ritual estranho, a ideia era essa. Falou, olha, nós que estamos fazendo esse combinado aqui, essa aliança, nós vamos passar aqui, e ali, obviamente, tinha sangue. Nós vamos passar aqui pelo meio. Se eu não cumprir, você não cumprir, que caia sobre nós essa maldição, que aconteça conosco, ou com quem infringiu, né, a parte que descumpriu, que aconteça com você o que aconteceu com esses animais. Né? Ou seja, maldição, morte, sangue derramado. É um ritual estranho, mas acontecia naquele tempo. Mas acontecia. E aí o Senhor Deus, ele promove esse ritual com Abraão. E é interessante que, aqui no versículo 12 do capítulo 15 de Gênesis, vai dizer, ó, o pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrado as trevas o acometeram.
Então o seu Deus ainda fala algumas palavras, e aí lá no versículo 17 fala: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Depois o texto segue. No hebraico, essa aliança estabelecida tem uma expressão lá que significa cortar uma aliança, que era exatamente essa ideia de você corta ali os animais, separa, passa ali no meio. Agora, no momento de estabelecer essa aliança, passou uma tocha, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo. Se nós lembrarmos, temos vários exemplos. Êxodo, por exemplo, no capítulo 3, sarça ardente, está ali Moisés na presença do Senhor. Então, a presença de Deus se manifesta daquela maneira. Mais para frente, capítulo 13, na jornada do povo pelo deserto, o Senhor, a presença de Deus se manifestava. De dia, nuvem. De noite, fogo. Capítulo 19, quando o Senhor estava para comunicar suas palavras, 10 palavras, mais o restante, para formar ali o livro da aliança. Ali no monte, o monte que fumegava, tinha fogo, fumaça e terremoto. Presença de Deus ali naquele momento. Aqui, no estabelecimento dessa aliança, passa ali por meio dos animais, Deus passando ali pelo meio. Cadê Abraão, irmãos? Abraão, nesse momento, foi colocar para dormir. Abraão não passou ali. Deus passou ali no meio. Sangue, animais ali sacrificados. E aí a gente pode pensar, peraí, aliança se faz entre duas partes. Mas aqui está o Senhor Deus passando aqui pelo meio. Abraão não. Abraão estava dormindo aqui. Irmãos, eu penso que neste momento aqui, consuma-se uma sentença na cabeça de Cristo, Porque quem que vai pagar se houver descumprimento dessa aliança? Quem que pagaria? Então, Levi, o Senhor está fazendo uma aliança com você, falou: Levi, você falhou. Você falhou, eu falhei. Nós traímos o Senhor. E aí? Quem que vai pagar? Quem que passou ali pelo meio? Quem que estabeleceu essa aliança? E aí, a gente pode lembrar de 2 Coríntios, ali no capítulo, deixa eu colar aqui, no capítulo 5, 19, que Paulo vai lembrar que o Senhor Deus estava em Cristo ali na cruz, morrendo, para reconciliar consigo o mundo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 13, ele discorre a respeito dessas questões de Abraão. Ele vai falar claramente, olha, os descendentes de Abraão são os pela fé. Estamos incluídos, irmãos. E aí, mais para frente, ele vai mencionar a maldição do madeiro. E Cristo, que subiu naquele madeiro, foi sacrificado. E tudo foi consumado. E ecoa até hoje esse clamor, esse grito do tetelestai de Cristo, Está consumado. Então, nós falhamos, todos antes de nós falharam, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele estabelecendo durante todo esse tempo, essa obra redentora, em que somente um poderia
se responsabilizar por esta aliança feita. Então, pecamos, carecemos da glória, pecamos todos juntos, impossível para nós restituir, porque nós não temos nada para oferecer, né? E Deus, Ele mesmo, em Cristo Jesus, Senhor Jesus, em total comunhão com o Pai, Ele então sacrifica-se ali naquela cruz e paga um preço. Paga o preço que o Senhor Deus já tinha dado a dica lá atrás na sua aliança com Abraão. E é muito interessante quando a gente olha a narrativa, né, do alto, né, olhando como um todo. Porque mais para frente que em Gênesis, ali no capítulo 17, quando Deus dá mais um passo nessa aliança com Abraão, e aí ele estabelece então uma marca, a circuncisão. Então ele demanda que toda a casa de Abraão seja circuncidada. E a mim me chama a atenção, é uma questão minha, quando eu olho e vejo que Abraão, o texto chama a atenção muito claramente, né? Abraão, já velho, ele é circuncidado. Todos da sua casa são circuncidados. Servos comprados, todo mundo é circuncidado, incluindo Ismael. E Deus foi muito claro. Não, a minha aliança ela vai acontecer pela sua descendência por meio de Isaac. Né? Não por Ismael, como Abraão tentou ajudar Deus aí para que isso acontecesse. Mas Ismael, ele foi circuncidado. Também teve a marca dessa aliança nele. Irmãos, então E aí, quando a gente lê aquele texto de Isaías, né, quando ele chama a atenção para o Messias, fala só que os gentios esperarão nele. Isso é nos lembrado depois lá em Mateus. Né? Então, toda essa promessa estendida a nós desde o início. Então o Senhor teve esse desejo de estabelecer um testemunho aqui nessa terra, por meio dessa descendência de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, e dele veio o Messias, e consume como é que eu falo? Há uma consumação, perdi aqui, em Cristo. Então, essa nova criação, ela é então estabelecida em Cristo. Perfeita. Aquele que não pecou, mas aquele que pagou pelos pecados de todos. Isso é completamente avesso a qualquer tratado e aliança mundana que já aconteceu na face dessa terra. Irmãos, isso precisa aquecer o nosso coração. E nós entendermos que o privilégio que nós temos hoje de olhar para trás e enxergar toda essa história, isso sendo consumado em Cristo, é um privilégio para nós. Podemos enxergar isso. Senhor Deus estabelecendo um caminho pela fé para os que creem. O Senhor Deus escolhendo salvar pessoas, pecadores, em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E a gente vê o cumprimento de tudo isso. Isso então se cumpre tudo no Senhor Jesus. E aí o novo Adão, agora perfeito. O primeiro Adão, pecador. Adão, Noé, Abraão, Davi. Né? Podemos pegar todos esses personagens importantes usados pelo Senhor para chegar até nós. Nós pecamos, eles pecaram, todos. E é como se o Senhor estivesse falando assim, ó, Levi, tem jeito não. Você não tem jeito não. Adianta te matar? Eu vou matar o Levi hoje, vai ter um outro Levi. Vou matar esse outro Levi, vai ter... Não tem jeito. Então o Senhor, Ele mesmo, Ele nos amou dessa maneira. Olha,
Eu vou restaurar vocês em Cristo Jesus. E o Senhor faz tudo. O Senhor faz tudo. Ele faz a promessa, ele cumpre a promessa, né? E essa palavra no hebraico da misericórdia, que significa um amor leal, é impressionante. Então, amou pecadores e ele estabelece nele um caminho de salvação. E isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor por isso. Glorificado seja o Senhor Jesus por isso. Porque ele estabeleceu um caminho, Deus estabeleceu em Cristo um caminho de salvação. Deus passou no meio daqueles animais partidos ao meio, sangue derramado. E ele mesmo estabeleceu uma sentença. Quem não cumprir vai sofrer o dano. Obviamente, quem havia de falhar não era o nosso Deus. Quem havia de falhar éramos nós. E falhamos. E o Senhor, então tá, deixa que eu pago. Deixa que eu pago. E assim aconteceu, e isso se consumou naquela cruz. E hoje nós podemos dizer com alegria, glória a Deus, somos salvos por causa da obra do Senhor. Somos salvos porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele estabeleceu o caminho de salvação. Somos justificados nele. Isso precisa alegrar, aquecer o nosso coração. Nós precisamos pensar nisso dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Como o Celso lembrou domingo passado, né? Não há obra capaz. O Celso fez essa pergunta. Tem algum versículo que se fala que a obra pode nos levar a Deus? Não, não tem. Porque é só Ele mesmo. A obra é dele. A obra é dele. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém.